O jovem rapidamente escolheu reforçar 10 pontos em força e 10 pontos em aptidão física imediatamente depois que ele torceu o braço de Yong. Yong gritou de dor. Ai! Ai! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Ele pegou uma garrafa de licor estrangeiro, dizendo, como para se exibir, você não morre por mim. Enquanto ele falava, Yong-ji bateu com força na garrafa de licor na parte do jovem. Jin lançou um olhar de soslaio. Ele gritou em voz alta. Nenhum pirralho fácil. Calha a boca. Rapidamente acompanhando aquele grito foi um poderoso soco quebrando a garrafa de licor. Yuji também foi socado e jogado para longe, sangue escorrendo de sua boca. No meio de Yuji pode perder a cara facilmente, mas bater nas mulheres enquanto está nisso é realmente desprezível. Yuji agora no chão tossiu e então seus olhos ficaram frios. Ele rapidamente tirou um cavaleiro reluzente do bolso. Vendo este Jisoo exclamou em pânico. Park Jin, tenha cuidado. Yong-ji cerrou os dentes empurrando a faca para frente. Park Jin habilmente se esquivou. Em seguida, torceu o braço de Young-Yun e gritou de dor deixando cair a faca. Park Jin o derrubou com força no chão como uma partida de MMA, criando uma cena chocante em uma lagosta restaurante. Yuji agora estava esparramado, espumando pela boca, murmurando. Até mesmo um grão de arroz se atreve a competir com o sol e a lua. As pessoas no restaurante percebendo a luta lotada, fofocando animadamente. Tão bonito, haha, perdendo o rosto. Tão rapidamente Rose se ajoelhou olhando para a parte de Kim Jisoo e o jovem quando eles estavam prestes a deixar o restaurante. Rose rapidamente correu abraçando as pernas do jovem. Pardinho, eu estava errado, eu estava cego. Você pode dar-me uma chance de começar de novo? Para o rosto de Jin escureceu enquanto as memórias do passado inundavam de volta. A parte Jin, você está falando é aquele que o carregou por mais de 10 quilômetros até a sala de emergência às 3 horas de manhã, ou aquele que economizou por meio ano para comprar um celular, mas foi criticado por não ser a última modelo? Rose corou, sentindo-se envergonhada ao perceber que havia cavado ela mesma em um buraco profundo com as fofocas de sua cidade natal. Ela gaguejou. Não. Sou eu, parte. Jin continuou. Ou talvez seja a parte Jin que sabia que você era vaidoso, mas sempre acreditou que um dia você mudaria. Essa parte Jin está morto e foi sua escolha. Ouvindo isso, as lágrimas de Rose começaram a fluir e ela só podia silenciosamente assistir a Park Jin e vai embora. Um momento depois, Park Jin ficou na frente de Kim Jisoo se sentindo estranho. Me desculpe, presidente Kim, esta noite eu causei um distúrbio e estraguei seu jantar. Você não precisa me chamar de presidente Kim. Apenas me chame de Jisoo. Além disso, não me sinto perturbado. Pelo contrário, vejo um lado diferente de alguém. De fato, quanto mais você olha, mais insondável se torna essa parte do personagem de Jin. Da próxima vez, deixe-me tratá-lo. Estacionado. Jin em hesitação expressa. Enquanto isso, em Kim JK mente que ela estava pensando que eu tenho a sensação de que ele certamente me trará inúmeras surpresas de volta à sala. Rapidamente abrindo a porta, RHS correu para o quarto de sua colega de quarto e encontrou Ozok todo molhado. Ela imediatamente perguntou a Ozok por que você não trouxe um guarda-chuva quando está chovendo. Ozo começou a chorar. Parte de dinheiro. Ela, colega de quarto em questão, disse: por que você está todo molhado? Por que você não encontrou um lugar para se abrigar? Então ela continuou: Parte Jin, parece que você também ouviu falar dele ontem. Park Jin doou mais de 10 milhões quando Kinsu estava transmitindo ao vivo. Você não pode dizer que ele é rico só de olhar para ele. Ouvindo isso, o rosto de Rose escureceu. Mais de 10 milhões. O que quem disse? Você é verdade que sua amiga de cabelos roxos, acrescentou Kim Mini, que divide um quarto com Kim Jisoo, disse que já está espalhado por todo o dormitório das meninas. Eu pensei que você sabia. Neste momento Rose ficou em silêncio. Mais tarde, ela começou a chorar novamente, gemendo mais alto. Park Jin, que se levantou. O grito ecoou por todo o dormitório feminino. Algumas garotas de outros quartos, perturbadas pelo barulho, gritaram: quem está fazendo tanto barulho à noite? Estou assistindo a um filme de terror aqui, trocando cenas para Jin e ganhando jogos continuamente. Isso é realmente injusto. TR2 esta noite você ganhou 18 jogos consecutivos de jogo. Jin, é você comendo ostras vivas. Você é tão forte que você não é um gênio do esporte. Você costumam brincar conosco. Em parte da mente de Jin, ele pensou inesperadamente. Depois de ganhar 20 pontos de atributo adicionais, até mesmo jogar jogos se tornou mais fácil. Assim que ele terminou,
Pensando que ele ignorou o que você está pensando que eu estou apenas em um bom estado, seu colega de quarto sugeriu Jim e por que não se tornar um streamer e esperar até que você faça centenas de milhares. Em seguida, leve-no junto. Jim rapidamente tirou a camisa dizendo tudo bem. Vocês jogam, eu vou tomar um banho. Quando ele entrou no banheiro com seu corpo bem construído, ele continuou a ponderar que os pontos de atributo haviam provocado mudanças em seu corpo e seu físico havia melhorado. Olhando para ele mesmo no espelho, ele pensou que poderia até superar o Wang Tae. Não, talvez ele fosse mais forte que o Wang Tae de qualquer maneira. Com o sistema, ele continuou a imaginar ter um corpo perfeito como este, que não ficaria impressionado. De repente, havia um grito do lado de fora de você caiu no banheiro, corra para fora, há um telefone para você. Kim Jane, ela está ligando e já é tarde. Talvez ela tenha inventado um novo truque para me provocar novamente. Jovem rapidamente pegou o telefone. Olá Kim Jane, qual é o problema que você está procurando por mim? No outro fim havia soluçando. Parte de eu não sei o que fazer. Hugo, parte de intrigado. Ouça enquanto a chuva caía alto lá fora em uma sala bagunçada. Kim Jane continuou a choramingar. Quem voou, quem se separou de eu não sei o que fazer, então eu vim procurar por você. Você pode transferir 50 mil para mim. Kim Jane explicou lentamente que seu pai devia muito dinheiro devido ao jogo. Seu pai implora a alguns gangsters, me dê mais 2 dias até então, eu tenho certeza de que posso pagar tudo de volta para ele. Jane, uma família relativamente rica caiu na miséria, ter que enfrentar empréstimos com juros altos todos os dias. Eu não sou uma garota materialista, mas eu tenho que pagar a dívida do outro lado da linha. Parte Jim rapidamente disse me dar o número da conta. Ouvindo este, Kim Jane ficou atordoado. Se ele realmente me deu dinheiro. Kim Jane enviou apressadamente o número da conta para a parte de muito rapidamente. Apenas 1 minuto e 30 segundos depois, uma mensagem bancária chegou vendo muitos zeros. Kim Jane começou a contar 10, 100.0001 milhão. Isso não era 50 mil, mas 500 mil. Kim Jane pediu. Parte Jim, eu só pedi 50 mil. O jovem rapidamente respondeu que está tudo bem. Apenas acidentalmente adicionou um zero extra. O grito alegre de Kim Jane no telefone e código fazendo parte Jimmy sentir como se seus ouvidos estivessem tocando. A favorabilidade de Kim Jane classificação rapidamente aumentou muito, fazendo com que o jovem saísse em um suor frio. Obrigado, Park de eu vou definitivamente recompensá-lo. Kim Jane expressou sua gratidão. Kim Jane, atual classificação de favorabilidade é 94%. A chuva do lado de fora estava ficando mais pesado dentro do dormitório. Vendo os pontos de favorabilidade através do sistema que Park Ji não conseguia ajude, mas exclame 94 pontos. O que está acontecendo que não pode conquistá-la sobre? O jovem notou que o sistema não havia atualizado Kim Jane na lista de cães lambedores. Então ele imediatamente teve uma ideia ousada: não confessar. Depois de alguma luta eterna, ele decidiu contra isso. Aqueles que revelam seus desejos primeiro muitas vezes enfrentam desvantagens. Confessar primeiro significa perder o jogo. O jovem era bastante astuto ao pensar em confessar, imaginando uma cena onde 2 exércitos se chocam e o impasse cria uma atmosfera tensa com nenhum dos lados fazendo um movimento. Ele decidiu não seguir isso. Tática. Na manhã seguinte, no dormitório sul, o jovem, andando com seu amigo pendurado no ombro, disse: estou dizendo que com vocês dois agindo assim, nenhuma garota ficará impressionada. Apresse-se e faça um movimento, amigo. De repente, houve uma chamada para a parte de. O jovem virou-se e perguntou: quem é aquele? Jung-Oh Sok, segurando um saco de comida, respondeu Parte Jin: eu trouxe café da manhã, tem alguns pãezinhos para você. Vamos para a aula juntos. Um dos amigos de Park Ji exclamou em surpresa: o que está acontecendo? O sol nasce no oeste e ainda assim Jung-Oh Sok está comprando café da manhã para Park Jin. Inesperadamente a voz de outra garota soou em Jin: e também comprei café da manhã para você. Os 3 jovens atrás ficaram congelados, como se estivessem em choque silencioso com o que diabos está acontecendo. Eu acho que Jin ficou entediado com a comida do refeitório. Então eles cozinharam mingau de frutos do mar especialmente para ele. As 2 garotas enfrentou seu ciúme evidente, pronto para se envolver em uma batalha sanguinária. Vendo esta cena, Park Jin quebrou em um suor. Eu estava apenas dizendo senhoras. No clímax da comoção, a voz de uma menina adicionado à mistura, chamando Park Jin. Parte amigos de Jin arregalaram os olhos e exclamou novamente. O cara gordinho de verde falou:
Vamos ter um pouco também o cara de branco em o meio entrou na vida é tão injusto que o cara com 6 caixas de notas não recebeu um único em linha reta o cara de óculos na linha lateral parecia mais calmo e respondeu o suficiente parar de sonhar com aqueles 2 ou 3 lá não. Vai conseguir nada sem pagar ouvir meu feitiço mágico e abrir os olhos a vida é inerentemente injusto para que os fios de cabelo nunca cresçam em linha reta. A vida é inerentemente desigual. Então nunca tente alisar um cabelo enquanto isso. Parte de Strand. Jin estava silenciosamente se perguntando quem poderia ser desta vez. Kim Jisoo deu um passo à frente e disse parte de eu trouxe macarrão de carne para vocês dois Rose e Kim Jane olhou para Kim Jisoo Rose e se perguntou por que ela tinha vindo ambas as meninas sentem Kim Joo como uma beleza se preparando para entrar no ringue de boxe Rose e Kim Jane coraram esta era a aura do segundo. Classificado beleza na escola um sentimento forte e imponente como parte de pegou a bolsa ele perguntou como você sabia que eu gosto macarrão de carne Kim Jisoo se aproximou de Park Jin e disse ontem quando tivemos o lagostas terrestres eu imaginei que você gostaria de comida picante quando encontrei uma loja de carne bovina australiana genuína. Então comprei alguns para você se sentir cuidado por outros foi ótimo. Obrigado disso Park Jin disse o presidente Kim realmente poderia deduzir suas preferências por meio de seu gosto imutável e afiado disso parecia um pouco tímido dizendo que não precisa ser educado ao dar o café da manhã, você deve considerar as preferências da outra pessoa. As duas garotas atrás deles estavam furiosos e bateram palmas sarcasticamente, se você não consegue descobrir isso. Como você pode dizer que gosta as palavras de Kim Ji foram afiadas como se ela estivesse socando cada uma das duas garotas imediatamente depois que Kim Ji deu outro presente para a parte. Jin, isso mesmo, aqui está um presente para você expressar minha gratidão segurando a parte da caixa de presente Ji exclamou que isso é recém-lançada parte do telefone 15 Pro Max os amigos de Ji estavam boquiabertos de descrença não posso acreditar em nossos olhos. O presidente Kim dando um presente para ele é o mais recente telefone de mel para um cara invejoso da classe VIP acrescentou vê-lo receber um presente estou mais chateado do que se meu pai morresse Rose e Kim Jane. Compartilhou o mesmo pensamento, isso é mais de 10,0001. Como ela poderia o presente foi como jogar uma bomba na lagoa RH e Jenny, ambas as meninas, sentiram como se tivessem levado um tapa. Seus rostos ficavam pálidos e o sangue corria para suas cabeças. Park Jin coçava a cabeça dizendo não precisa gastar tanto disso respondeu, mas você gastou mais do que eu não tenho muito dinheiro. É só um pouco de pensamento. Era bastante embaraçoso, mas não importava, então vou aceitar Rose e Kim. Jenny, que já havia sido humilhada pela manhã, permaneceu em silêncio mais tarde. A cena mudou para outro lugar na escola Rose andando sozinha se perdeu em pensamentos perseguindo parte Jin parecia difícil apenas alguns dias em Ji tinha adicionado mais 10.000 esse sentimento era realmente irritante neste momento Kim Jane se aproximou de Rose iniciando uma conversa, seu nome é Young Ozil certo, vamos encontrar um lugar para conversar Ozo se virou e lançou um rápido olhar irritado. E retrucou o que você está dizendo eu não tenho nada a dizer a todas vocês, mulheres perversas. É por causa de você que Jane continuou a se aproximar de Rose calmamente dizendo que é claro que estamos falando sobre a Liga Rose enfurecida e quase FE retrucou você não chega perto de mim a Liga que Liga Kim Jane explicou a Liga está se unindo contra nosso inimigo. Como um Kim Su você não pode ver em outro cena Park Jin segurou o iPhone 15 Pro Max na mão silenciosamente pensando que Kim Jisoo foi realmente atenciosa como ela poderia dar um telefone tão caro no valor de mais de 10,000 uma parte de visão Jin olhando para o telefone Kim Jisoo se virou e perguntou o que há de errado é um problema com o telefone. O jovem respondeu rapidamente, não, está tudo bem funcionando bem. O sistema relatou que o nível de favorabilidade atual de Kim Jisoo era de 40 partes de olhou para Jisoo e silenciosamente pensou que, se o nível de favorabilidade não fosse apenas 40, parecia que ela poderia até estar apaixonada com ele depois, o jovem continuou a imaginar um cenário em que um grande peixe abria a boca revelando dentes afiados, em seguida, isca solta para atrair um peixe menor,
Aproveitando a oportunidade para o peixe pequeno alheio tornou-se presa, verdadeiramente uma deusa das estratégias astutas, fazendo com que a presa erroneamente acreditasse que ela era habilidosa. Hunter Park Jin silenciosamente pensou que precisava encontrar uma maneira de avançar rapidamente. De repente chegou uma mensagem em seu telefone. Era de meu joelho Rei Heaven sobre a última vez que você mencionou o encontro. Não é que não seja possível, mas eu sou apenas um pouco com medo de multidões. Não é que eu não queira conhecê-lo Heaven. Depois de ler a parte da mensagem Jin riu e pensei que Maime estava tendo a impressão errada, mesmo sem se preocupar em enviar 2 fotos autênticas. Talvez ela viu-o como um cara rico, mas tolo. Neste momento uma mensagem de alguém chamado Long Wong apareceu. Olá Heaven, eu sou Long, o companheiro mais bem classificado de Wong Ma. Eu tenho um grupo com streamers de alto nível que compartilham interesses semelhantes. Você gostaria para se juntar a Lee Mang também solicitou adicioná-lo a um grupo de bate-papo para conversas humorísticas. Park Jin ler a mensagem e pensei que este poderia ser o lendário grupo de streamers mais bem classificados. A sala de bate-papo cheia de humor solitário enquanto fumando um cigarro deu as boas-vindas a um novo membro. Alguém digitou rapidamente: o chefe do Here Comes Heaven. Outra voz entrou na conversa: Long Wong é impressionante. Ele realmente conseguiu trazer o chefe Heaven para o grupo. Outro membro acrescentou que o chefe Heaven se preocupa mais. Chefe Heaven Park Jin respondeu: olá a todos. Eu sou o fumante solitário esperando para mais atenção. Outro membro respondeu: oi, Abin tem sido varrendo milhares de dezenas de milhões por vários dias. Algum de nós tem as qualificações para chamar sua atenção? Jin respondeu rapidamente que é tudo apenas para algum dinheiro divertido. O chefe Abin é tão extravagante que milhares de dezenas de milhões são apenas uma pequena quantia. Meus irmãos estão no negócio e você pode encontrar algum interesse nisso. Depois de ler esta mensagem, Park Jin pensou consigo mesmo que parece que esses magnatas querem testar sua qualidade para que ele jogue um pouco. O jovem respondeu rapidamente: cuidar de coisas que não podem ser discutidas pode me ajudar a me juntar ao seu bate-papo privado. Outra mensagem chegou: uma brisa fresca indicando um bom amigo. Cool Breeze me informou que ele tem um vila à venda e ele se pergunta se o chefe Heaven está interessado em Park Jin. Imediatamente perguntou qual é a localização, como e qual é a estrutura na área Van R dentro do complexo Van Homes Villa. Embora situado no renomado Vin District, famoso por ter vilas com preços de pelo menos dezenas de milhões, Park Jin respondeu: talvez eu tenha sido pensando em comprar uma vila para alguns itens diversos. Amanhã eu vou dar uma olhada no cara careca em cima. Lendo esta mensagem ficou surpreso que esse cara parece seriamente decidido a fazer uma compra. Talvez tenhamos julgado mal por muito tempo. Wong não é um golpista. Ele pode realmente ser rico. Lee Moon prontamente disse se ele é genuinamente rico ou apenas fingindo, que descobriremos no devido tempo, mesmo que nossos palpites estejam errados. Ainda podemos fazer amigos gastando algumas dezenas de milhões aqui e ali. Não vai machucar. Pode ser um pouco benéfico para nós enviar-lhe o local que vamos fazer uma exploração básica quando chegar a hora. Outro cara então enviou o endereço para a área do grupo de Van Villa 8 na casa do complexo Vinfast C66. O jovem ponderou em sua cabeça, imaginando o quanto aumento na boa vontade ele poderia ganhar dando-lhe um vila. Ele estava pensando em presentear Kim Soo com uma vila para aumentar sua favorabilidade, esperando que isso acionasse o sistema de achatamento muito rapidamente. Na manhã seguinte, Jin levou Kim Jo para ver o vila. Ambos se mudaram em um táxi amarelo barato. Ao chegar na área da vila, quando saíram do carro, Kim Jisoo perguntou: Park Jin, por que você me trouxe aqui secretamente? Por que você está agindo tão misteriosamente? Que você pode me dar uma dica sobre o segredo? Ao mesmo tempo, em frente à entrada da vila, lá era um cara com cabeça de bola e uma garota esperando. O cara gordinho com cabeça de bola acenou com a mão dizendo: oh meu Deus, deve ser o chefe. Acontecer com certeza. Peço desculpas por não ter vindo buscá-lo. O jovem respondeu rapidamente que você é muito educado. Posso entrar? Meu próprio, não há problema. O careca olhou para Park Jin e esfregou o queixo e pensou que esse chefe Heaven parecia normal, mas a namorada ao lado dele tinha uma aura em comum. Ela poderia ser de alguma família de prestígio escondida que ele precisava seja mais cauteloso. Caso contrário, ele pode perder uma oportunidade de ouro.
Parecia que as negociações de hoje seriam desafiadoras. O careca proativamente estendeu a mão e se apresentou. Eu sou do Kim Mu, envolvido em alguns negócios de pequeno porte devido a necessidades financeiras recentes. Relutantemente tenho que vender esta vila depois de um tempo trocando saudações ao discutir vários tipos de avestruzes. O careca do Kung Su estendeu seu mão e convidou parte Jin e Kim Ji-Su dentro, dizendo: cavalheiros, por favor. Em cima, entrando, eles descobriram uma luxuosa vila com design de interiores extravagante. Do Kim Su apresentou o chefe Heaven. Tomaram olha, esta vila tem uma área construída de 500 metros quadrados e uma área útil real de 2.000 metros quadrados. A decoração é feita por designers famosos e todos os móveis é feito sob medida e importado. Olhar para este, um grande rio flui vigorosamente. O Fangai com motivos de dragão e tigre é excepcionalmente auspicioso. Se você tiver dinheiro suficiente, eu até pretendo ser enterrado aqui quando eu morrer. A vista é deslumbrante, não é o chefe? Que o careca perguntou com confiança, com os braços estendidos, vendo a luxuosa vila e o convite entusiasmado do careca. Ji-Su se perguntou se parte Jin queria comprar a casa. Esta luxuosa vila deve custar bilhões. Observando o exterior e a bela vista, o jovem rapidamente quis fechar o negócio, dizendo que tudo bem, a localização é nada mal, não desperdice mais seu esforço. Diga-me o preço. Vendo diretamente o jovem pronto para finalizar o negócio rapidamente, o careca virou-se surpresa e olhou para a parte Jin depois de enquanto ele se acalmava e ponderava que o peixe estava prestes a morder e ele precisava adicionar um pouco mais de drama. O careca respondeu: chefe Heaven, não me esconder isso, embora eu precise urgentemente de dinheiro antes você veio. Havia vários Groats muito interessados neste lugar em sua mente. Ele pensou que o valor desta casa em seu mente é 5 bilhões. Ele tem que citar um mais alto para deixar espaço para negociação. Ele tem que citar um pouco mais alto. Depois de falar, ele apontou e disse: sobre o preço que eu vou te dar uma média de 6 bilhões. O que você acha? Que o jovem ouviu o preço dentro do cara careca. Visto parte da expressão de Jim, me senti desconfortável. Oh Deus, eu cito muito alto. Na verdade, você não pode enganar os descendentes de famílias nobres. No entanto, o jovem não reclamou do alto preço. Em vez disso, ele disse que não é tão ruim, que 6 bilhões sejam aceitáveis. Surpreendentemente é muito barato. Kim Su e a garota ao lado dele, ouvindo parte de Ji chamando barato, ficaram chocados, que exclamaram: o que está acontecendo aqui, meu Deus? E não há alguém comprando uma casa e reclamando que é barato? Que o Su, frustrado, ficou vermelho e disse: se for esse o caso, vou aumentar para 7 bilhões, não 8 bilhões de partes. Que Ji voltou para perguntar: Kinjo, você acha que devemos comprar esta casa? Bem, você me perguntou e se devemos comprá-la ou não. Não tem nada a ver com. Antes que Ji pudesse terminar sua frase, o jovem imediatamente abordou a questão, dizendo que esta casa deveria ser um presente para você. Ao ouvir isso, uma declaração escapou da boca de Jin e o rosto de Kim Su ficou rígido, como se congelado. 6 bilhões como um presente? Esta é a força financeira e um comportamento aristocrático. Um profissional VIP ou não? Minhas palavras mais cedo pode ter ofendido este cavalheiro. Espero que não. Caso contrário, eu poderia ter que vender a casa neste nível. O que mais posso vender? Kim Ji-Su, incapaz de acreditar que pediu um presente de 6 bilhões. Ji-Su em contemplação. Não importa quão rico e generoso Jin pudesse ser, tinha que haver algum limite para a extravagância. 6 bilhões não é o mesmo que 6 milhões. Com sua mentalidade rica e diversificada, que Ji-Zeu imaginou que isso poderia ser algum tipo de golpe por essas pessoas. Pode haver uma chance de forçá-la a tomar alguma poção desconhecida. Só de pensar nisso, Ji-Su ficou extremamente preocupado. Depois de considerar cuidadosamente a situação hipotética, Ji-Zu respondeu cautelosamente: isso não seria bom. Eu não posso aceitar isso. O jovem rapidamente pegou a mão da garota. Ji-Zu, me escute. Não é como o aluguel vence em breve. Já coloquei meu nome em muitas propriedades. Quero ter um em seu nome. Se aproximando do Ju, o jovem continuou com um sorriso malicioso: além disso, espero poder lhe dar uma casa. Essas palavras e ações íntimas fizeram Ji-Su corar. A mente imaginativa de Ji começou as cenas de um casal. No entanto,
Manter propriedades em conjunto era normalmente reservado para casais. Era parte de e considerá-los como Giso não pôde deixar de imaginar uma olhada e imagem interna de uma parte de casal. Jim continuou com palavras doces: o que somos um para o outro, o que é seu é meu, não há necessidade de distinguir. Neste momento, uma série de notificações do sistema apareceu. A classificação de favorabilidade de Kim Il-soo continuou a subir em 10, atingindo uma classificação atual de 90. Se Jisoo Brain estava constantemente sonhando acordado no segundo slot, não poderia estar errado dizer que Park Ji estava no primeiro lugar. O jovem, fazendo uma pose bonita, contemplou que suas habilidades de atuação eram tornando-se mais refinada. A indústria cinematográfica ainda lhe devia uma estátua do Oscar. Surpreendentemente, a garota ao lado de eles apontaram para a área sensível do homem careca e disseram: caro senhor, olhe para aquela pessoa ali. Talvez algum dia você vai me dar uma casa também. O homem careca pensou consigo mesmo: eu realmente não tenho a capacidade de dar, que embora eu ache que não posso pagar, farei uma promessa verbalmente. Então ele casualmente disse que isso vai acontecer rapidamente. Um pouco depois, o jovem tirou um poderoso cartão preto e rapidamente o golpeou. Ele disse que este é um depósito de milhões, o valor restante assim que o processo de transferência de propriedade for concluído, pagarei integralmente sem problemas, certo? O homem careca respondeu: sem problemas. Apenas transfira a casa para o Sr. Nome de Heaven, deixe comigo, e isso pode ser feito em alguns dias. Depois que o jovem saiu em um táxi, o careca continuou a se maravilhar com o Sr. Heaven. Riqueza, ele ainda chama um táxi todos os dias para ficar em forma. Verdadeiramente, quanto mais rico, mais humilde e o mais discreto. Enquanto isso, o secretário ao lado dele murmurou: exatamente, em uma idade tão jovem eu me pergunto se ele está precisando de outra secretária neste momento. O táxi havia percorrido uma distância considerável dentro do carro estacionado. Jim e contemplado a favorabilidade do presidente Kim subiu para 90 agora, depois de completar a transformação de lisonjeá-la e gastar 70 milhões, que pode ser transformado em um retorno de 7 milhões mais um bônus. Os pontos de atributo ganhos desta vez são bastante substanciais. Um pouco de uma sorte inesperada, só de pensar nisso já é emocionante. Spoiler alert: parte de Jin também adicionou outros 10 milhões como presente. Enquanto Kim Ji-soo também foi ponderando com base em sua experiência de leitura de romances após as palavras estranhas que acabaram de se separar, Jin certamente confessaria que ela continuou a imaginar parte Jin sendo carinhoso e generoso no futuro. Ele sem dúvida se tornaria um bom pai. O anel de diamante que ele dá no dia do casamento certamente seria tão grande quanto um ovo de codorna em que o casamento seria realizado. Milão ou os Alpes. Como eles devem nomear a criança se o sobrenome do pai é Tran? Que nome legal poderia ser dado a Tran? Denon Tran. Verdade. Verdade. Não se o nome do pai for Vin, então o nome da criança nome deve ser atencioso. Vamos chamá-lo de Parte Jin. Pensativo, quando Parte Jin é velho ele esqueceria quem ele é. Giso estava sonhando acordado quando de repente a voz de Parte Jin soou: nós chegamos. Giso assustado. Na frente deles estava a Universidade de Harvard. Vendo Parte Jin ainda sentado no carro, Joe imediatamente perguntou: Rei Parte Jin, você não está saindo? Do jovem acenou com a mão em saudação: ah não, meu colega de quarto me convidou para um centro de jogos. Você volta sozinho? Depois que o carro rapidamente se afastou, a voz do jovem ecoou: Begud. Ser bom. Enquanto isso, Jisoo usava uma expressão envergonhada: de jeito nenhum. Por que é isso acontecendo? Que tal sua confissão? Park Jin rapidamente chegou ao BS Game Center. O táxi parou e o motorista disse apressadamente: caro passageiro, chegamos ao centro de jogos conforme solicitado. Entrando, ele viu seu amigo jogando na máquina e o jovem exclamou: ó, já jogando? O ruivo respondeu rapidamente: Jin, por que você está chegando aqui? Já jogamos uma rodada. Perdemos. Por quê você não estava aqui?